Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Hoje eu vou falar aí um pouquinho, como eu tinha até conversado em sala de aula, a respeito da diferença entre a tese e a dissertação. Então, vamos tentar esclarecer aí um pouquinho sobre essa temática. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, está aparecendo a sua janela do PowerPoint. Tá ótimo. Então, exatamente, a palestra hoje vai ser sobre dissertação ou tese, né? Qual as principais diferenças e por que é tão difícil aí, muita gente acha, né? Às vezes não consegue desenvolver o estudo, né? Por que muitos aí desistem no meio do caminho? Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre essa temática, mas antes de tudo, né, vamos entender, né, por que a gente tem que desenvolver uma dissertação e por que a gente vai desenvolver uma tese. Tá? Então, dentro da escala aí do ensino, né, superior, nós iniciamos, né, a gente tem a educação básica, né, que compreende toda a parte escolar, né, e depois a gente tem a opção, né, a gente para por ali ou vamos dar continuidade aos estudos. Então, quem vai dar continuidade aos estudos, ele tenta uma graduação, né, que geralmente ela é dividida em licenciatura ou bacharelado, e agora temos também os cursos tecnólogos, né? E o que a gente vai abordar vai ser a parte da pós-graduação, né? Porque a gente faz a graduação, se especializa, né, para atuar no mercado, e aí a gente acaba verificando que muitas das vezes, algumas áreas, a gente tende a se especializar mais ainda, né? Às vezes, o próprio mercado, né, tende a nos impulsiona a buscar uma especialização. E aí, nessa especialização, a gente tem a divisão, tá, do estrito sensu e do lato sensu, né? Nós temos aí o lato sensu, que é uma pós-graduação, só que ela é voltada aí para a especialização, são as pós-graduações de especializações, os MBAs, e temos as pós-graduações estrito sensu, que nelas estão incluídas o mestrado e o doutorado. Tá? E, no caso, o mestrado, exatamente, essa especialização aí, essa pós-graduação de estrito sensu, né, que é mais específico, né, que tenta abordar uma temática mais específica, e que no mestrado, o meu trabalho final, né, que tende a ser toda pós-graduação estrito sensu, né, te prepara para a parte, principalmente, né, acadêmica, e o qual a gente vai realizar uma pesquisa. Tá? Então, no final dessa pesquisa, eu vou apresentar, no caso do mestrado, eu irei apresentar o meu trabalho, que é onde vai explicar todo o processo da minha pesquisa, o qual geralmente eu chamo de dissertação. E no doutorado, que é o passo seguinte, né? Então, para quem vai fazer um doutorado, geralmente já tem que ter feito um mestrado, tá? E também eu vou dar, de repente, uma continuação no estudo, e no final também desse meu estudo, desse meu experimento, eu vou apresentar uma tese. E após também o doutorado, eu tenho uma outra fase dessa escala, que é o pós-doutorado, e ele é uma especialização, mas não conta como título que fornece um diploma, né? Ele realmente fornece um certificado.
Tá? Então, nós temos aí uma escala a seguir para quem quer chegar até, por exemplo, um pós-doutoramento, é um passo a passo a ser seguido, né? E no caso aí, nós temos a dissertação e tese para quem está se dedicando ao estrito sensu, né? A pós-graduação do tipo estrito sensu, em que eu viso obter esse título, né? Título de doutor, o título de mestre, e no caso eu vou desenvolver esse trabalho, né? Esse experimento, e os meus trabalhos eles vão ser monográficos, quer dizer, a respeito de uma grafia, né? De uma grafia única, de um tema específico. Tá? E qual a semelhança entre a tese e a dissertação? Então, todos os dois trabalhos, né, que vão relatar aí esse experimento, eles têm que ser concisos, tem que ter uma escrita, né, concisa e objetiva. Ela tem que trazer, tem que ser informativa, ela tem que trazer informações, tá? Deve ser uma escrita ou um trabalho aí de manuseio agradável, né? Eu tenho que estar com ele bem delimitado para ter uma boa apresentação, né? É interessante que essa leitura, além de ser agradável, seja fácil de compreender, né? Mas fácil que eu não utilize uma linguagem muito coloquial, né? O ideal é que eu use uma leitura mais formal, né? Tenho que disponibilizar informações, né, atuais, respeitando a ética, né? E também a gente tem que tomar cuidado durante essa escrita, né, deste trabalho, e tomar cuidado com a repetição, da gente não ficar falando a mesma coisa em cada capítulo que a gente vai escrever, né, e acaba repetindo sempre a mesma coisa. Então, tomar cuidado com essas partes, né, da escrita. Tá? Então, essas são as semelhanças aí que nós temos de tese e de dissertação. Além de outras que a gente vai abordar aqui, né, que essa redação aí técnica, ela é impessoal, então você não coloca ali a sua opinião, tá? Você vai escrever o que você está verificando, o que você está relatando, presenciando, tá? Ela também tem que ser uma linguagem objetiva, modesta e cortês. A semelhança também é que elas seguem as normas, né? E a gente até explicou aqui que as normas que nós seguimos aqui no Instituto e as normas que geralmente também é utilizada no Brasil é a norma da ABNT. Ambos os trabalhos, eles têm que utilizar de uma temática atual e que tem alguma importância reconhecida, uma relevância, né, que eu consiga ali trazer uma justificativa para abordar essa temática. Tá? Tenho que ser situado aí no tempo e no espaço, então eu tenho que colocar ali, fazer uma introdução, eu tenho que trazer o estado da arte, né, nesses trabalhos, que é o que tem de mais atual dentro dessa temática. Não posso deixar de abordar isso, né, dentro desses meus trabalhos, tá? E também ter a parte dos objetivos bem definidos, né? Tanto o objetivo principal quanto o secundário. Esse tema também que eu escolhi, que eu quero desenvolver, ele tem que utilizar uma metodologia adequada, né? Eu tenho que apresentar análises coerentes com esses resultados que eu estou encontrando, né? Eu tenho que comparar com outros resultados que encontraram algo semelhante de outros pesquisadores e discutir, né, esses resultados, se eles são
divergentes, se eles são convergentes. Então, eu tenho que fazer essa discussão, né? Além disso, eu tenho que referenciar adequadamente, aí no caso, de acordo com as normas, tá? E eu vou apresentar, né, ao final, ao decorrer aí do trabalho, apresentar as minhas conclusões que eu vou tirar de acordo dos resultados que eu obtive. Tá? E que é ali na conclusão que eu vou dizer, eu encontrei resultado tal que me leva a concluir, né, isso, isso e isso. Então, a gente pode ver que todos os, tanto na tese quanto na dissertação, eles seguem o mesmo parâmetro aí da escrita, da apresentação da sua pesquisa. Tá? E lembrando que quando a gente vai desenvolver aí uma tese ou uma dissertação, a gente está fazendo uma pesquisa e essa nossa pesquisa ela tem que buscar um benefício, uma melhoria para a nossa sociedade. Então, bem como a professora falou aí anteriormente, na palestra anterior, a gente tem que pesquisar para a sociedade, então não adianta chegar e botar na gaveta. A gente tem que divulgar, a gente tem que publicar. Tá? E outra semelhança é que a escrita é muito importante, né? E para a gente obter essa escrita perfeita, né? Uma escrita assim de fácil entendimento, então a gente tem que praticar bastante. E para melhorar a escrita, nada melhor do que a gente ler, né? Então a gente melhora a redação sempre lendo bastante. Então, tem que pesquisar bastante sobre o tema que a gente quer escrever. Então, antes de iniciar a escrita da dissertação, antes de iniciar a escrita da tese, a gente tem que fazer muita pesquisa de literatura a respeito dessa temática que a gente escolher. Tá? Deixa eu só... E, afinal, né, quais são os conceitos? O que significa essa parte de tese? O que significa a dissertação? A gente já falou aqui um pouquinho, mas vamos ao conceito aí propriamente dito, né? Então, a dissertação aí vai ser o meu primeiro passo a passo, né, para eu pesquisar. A gente, na verdade, inicia sempre com o projeto, né? Então, o projeto é o plano, é o nosso rascunho do que a gente pretende fazer, né? São as primeiras ideias que nós temos, né, sobre a pesquisa. Então, é na dissertação que eu vou iniciar ali a minha escrita desse meu experimento, né, dessa minha pesquisa. E esse documento que eu vou escrever, ele vai relatar, né, todo o resultado desse trabalho experimental, de exposição, né, de um estudo científico, né? E é retrospectivo por quê? Porque eu acabei de fazer esse estudo, então eu vou escrever. E às vezes eu falo com os alunos, preste atenção, porque quando você escreve a dissertação, você escreve no passado, porque você acabou de fazer a sua pesquisa. Né? O projeto, não, o projeto, a escrita é lá para o futuro, porque é o que a gente pretende fazer. Eu ainda não fiz a pesquisa, mas a dissertação e a tese eu já fiz. Então, a minha escrita está se referindo ao passado. Né? A dissertação aí, ele vai abordar, como já foi dito, um tema único, um tema bem delimitado na sua extensão. Por quê? Porque senão eu acabo me perdendo aí na escrita. Então, eu tenho que definir muito bem ali o tema que eu quero abordar e tomar cuidado aí com o fato da escrita, de eu acabar não me perdendo nela. Tá? E o objetivo, a dissertação, né, tem o objetivo de reunir, analisar e também de interpretar as informações que eu estou coletando. Tá? Então, na verdade, a dissertação ela acaba gerando
né, uma capacidade de analisar, né, uma capacidade analítica da produção. Tá? Então, na dissertação, eu tenho que prezar pela originalidade. Né? E o que é essa originalidade? É aquilo que ainda não foi imaginado, não foi dito, não foi feito, né? Aquela inovação, né? Aquela singularidade. Eu tenho que ter aí a habilidade criativa, a criatividade. Então, sempre tenho que prezar por essa originalidade, por essa inovação. Então, quando eu for pensar em mestrado, em pensar na dissertação, eu tenho que pensar sempre na inovação. O que eu estou trazendo aí de novidade para a área, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente consegue sempre verificar, trazer uma nova visão, né, para determinados assuntos, tá? Para determinados locais. Ok? E qual a diferença, né? E a tese? Qual é o conceito da tese? Ela também é resultado, né, de um trabalho experimental ou de uma exposição de um estudo científico. Ela também possui um tema único e bem delimitado. E também tem que contribuir, né, para a sociedade, né, para a especialidade em questão. E ela também trabalha a originalidade. Tá? Mas ela também aborda o ineditismo. E o que é o ineditismo? Então, o ineditismo, ele se refere sobre aquilo que ainda não foi impresso, que ainda não foi publicado, né? Aquilo que ainda não existe. Só que é muito difícil de hoje a gente ver um fato extremamente assim inédito. Até como o professor Ricardo gosta de falar, não dá para inventar a roda todo dia, né? Então, a gente busca sempre voltar não só para o original, mas algo em que a gente possa, de repente, modificar, trazer uma nova visão, trazer uma nova realidade, né? Tentar mudar o percurso, tentar quebrar um paradigma, né? Que aí sim, aí a gente vai estar falando de tese, né? Então, eu crio, de repente, uma ferramenta que possa melhorar um processo, um fenômeno, né? Eu consigo fazer uma intervenção para mudar o curso desse fenômeno. Então, isso a gente está falando de tese. Então, a tese, ela decorre dessa análise integradora de contribuições inéditas, né? Que, de fato, foram geradas em cada estudo. Tá? Então, gera novas provocações, né? São contribuições, às vezes, com novos pensamentos, com novos olhares. Então, a gente não precisa ficar preso a inventar a roda todo dia, né? A gente pode gerar um novo pensamento, né? Gerar uma nova contribuição, fazer uma nova provocação. Tá? E aí, conversando com colegas e verificando ao longo aí dos anos que eu venho dando aula e orientando os alunos, eu já verifiquei aí diversas dificuldades que os alunos apresentam para desenvolver o estudo, para desenvolver aí a dissertação ou a tese. E eu considero que uma das pioneiras, né, uma das dificuldades iniciais, vamos dizer assim, para realizar a pesquisa, eu acredito que seja a definição do tema, né, que é exatamente, afinal, eu vou fazer a pesquisa sobre o quê? O que exatamente que eu quero falar?
né? E eu sempre falo em sala de aula que essa definição do tema, o ideal é que ela seja próxima a você, né? Que você conviva com ela diariamente, na sua rotina, algo no seu trabalho, que o tema seja voltado para algo que possa te trazer algum benefício profissional ou financeiro, que seja, mas que tem que ser uma temática em que você esteja mais envolvido, até para facilitar o desenvolvimento da sua pesquisa. Tá? Outra dificuldade que também a gente observa aí como orientador, que é o aluno entender esse processo de pesquisa, né? Afinal, como que eu faço essa pesquisa? Por onde que eu começo? Né? Qual o passo que eu tenho que seguir? Tá? Outras também que eu já verifiquei é a identificação aí do aluno com o orientador. Né? A gente aqui no Instituto, a gente aborda, deixa o aluno livre, né, para a escolha do orientador, né, desde que o mesmo tenha disponibilidade. E eu já verifiquei que muitas das vezes escolhem, mas acaba tendo dificuldade no relacionamento, às vezes não consegue entender, né, a proposta do orientador, as solicitações que o orientador faz, e às vezes muito acabam desistindo, desestimulados, né, se sentem desestimulados em dar prosseguimento à pesquisa. Tá? E isso também acaba sendo uma dificultadora aí para o processo da escrita. Tá? Outra dificuldade também está relacionada à escrita científica, né? Porque ela tem que ser objetiva, como eu falei, ela tem que ser clara, ela tem que ser correta, ela não aceita opiniões, né? Você tem que trazer ali os relatos, né, do que está ocorrendo. A tese, a dissertação, ela é sempre voltada para escritas referenciadas, e a forma, né, as normas também os alunos acabam se desestimulando do fato de ter que escrever, botar referência, mas a escrita tem que ser seguida, né, dessa forma. Então, isso também desestimula um pouco. É muito importante também essa leitura fluente, né, de outros artigos, de outros autores, de livros, e também muitos alunos se queixam de ter que ler muito, mas, gente, uma pesquisa, um experimento, é fundamental a leitura, né? Então, não tem como fugir da parte de leitura. E não só leitura na nossa língua, né? Mas tem muitos estudos aí que utilizam línguas estrangeiras e que muitas vezes é fundamental a leitura né, em outra língua. Também, com essa minha vivência de orientação, pude perceber também que alguns alunos possuem dificuldade de conseguir um local para realizar a sua pesquisa. Antigamente, acho que esse era um motivo que poderia desestimular mais, mas eu acredito que hoje há uma compreensão maior, né, sobre a necessidade de se pesquisar, e a aceitação para a realização de pesquisa, acho que ficou um pouco mais fácil, né? Eu acho que ficou, acho que após pandemia também se mostrou mais importante, né, a realização de pesquisas, e eu acho que as pessoas conseguem compreender isso mais facilmente. E também temos a definição da metodologia. Muitos alunos também têm uma certa dificuldade em verificar, em visualizar, né, às vezes em vislumbrar o que fazer, né, durante a pesquisa, né, como que vai fazer a abordagem, como que eu classifico a minha pesquisa,
que instrumento que eu uso. Então, eu verifico aí também muita dificuldade nessa definição da metodologia a ser usada no experimento. Tá? E, de forma geral, né, organizar as ideias da pesquisa para a gente colocar no papel, que os alunos ficam perdidos aí, por onde que começa, né? Às vezes demora a pegar um pouco, né, em relação à escrita, escreve um pouquinho, aí vai escrever no mês que vem, vai voltar a escrever, aí essas ideias acabam se perdendo. Então, a continuidade da escrita, né, a constância da escrita é importante para não se perder essas ideias, né? E também é um grande dificultador, que eu também sempre considero e comento com os meus alunos, que é a respeito do prazo, né? O curso ele tem prazo para defesa, e muita gente deixa para o final, né? Como todo bom brasileiro, deixa tudo para o último minuto. Mas na pesquisa a gente não pode fazer dessa forma, né? Nós temos que, a partir do momento que a gente começa a desenhar a pesquisa, ela tem que ser contínua, né? Então, a gente tem que se impor prazos para a realização de tarefas, né? Também vejo um questionamento em relação ao número de páginas, né? Nossa, professora, por que tanta página? A gente fala em um número, mas o número pode assustar, mas ao longo aí da sua escrita tem muita gente que até ultrapassa esse número, né? Então, às vezes é uma resistência, né, que o pesquisador tem, mas que isso aí é facilmente ultrapassado exatamente pelo fato da necessidade que a gente tem de detalhar certos pontos, né, da pesquisa. Tá? Então, isso daí talvez nem seja um tanto dificultador aí. E temos também o Comitê de Ética em Pesquisa, que até na época em que eu fui aluna, ele era desenhado como um monstro, né? O monstro do Comitê de Ética. Mas eu tento desmistificar, né, o Comitê de Ética e tento apresentar que o Comitê de Ética, na verdade, ele é um comitê que te ajuda, né? Ele vai te ajudar na escrita do seu projeto, né? Ele vai te ajudar no fato de citar tudo, né? Escrito, bem escrito, ele te dá dicas do que você corrigir. Então, ele vem para ajudar e não para dificultar, né? Eu já falei anteriormente, o Comitê de Ética, ele é formado aí por 13 membros, são pessoas de diversas áreas, né? Vai de médicos a teólogos, então ele é bem eclético, ele segue um roteiro, né, que é apresentado para eles, né, pelo CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e eles apresentam um roteiro para verificação de todos os projetos, né, que tem pontos cruciais dentro dos projetos que tem que seguir, né, um passo a passo correto, e eles vão exatamente auxiliar nesses pontos, onde se tiver algum erro, eles vão virar e falar, olha, aqui está errado, não pode ser assim, tem que corrigir. Então, eu acho que o Comitê de Ética ajuda mais do que dificulta, né? Óbvio que são 13 componentes para avaliar, às vezes, por semana, 20, 30 trabalhos, 30 projetos, os quais eles fazem gratuitamente, eles não recebem nada para fazer essa avaliação, né? Eles são voluntários. Então, ainda tem essa vantagem, né? Uma ajuda gratuita, né? Porque eles não vão te cobrar nada, né? Eles só vão falar, olha, acerta aqui, vão emitir pareceres, ó, tem que acertar, tem que corrigir essa parte, tem que corrigir aqui.
Estando tudo corrigido, você enviando novamente, eles vão analisar e vão dar o ok para que você possa dar continuidade na sua pesquisa. Então, a gente, para poder escrever a tese, escrever a dissertação, a gente precisa de concentração, né? Precisa de disciplina. A gente tem que ter o conhecimento da nossa língua, né? Eu sei que português não é uma língua fácil, né? Ela tem muitos detalhezinhos, mas é importante que a gente saiba escrever bem, né? A gente tem que ter perseverança para dar continuidade ao estudo, e a gente tem que ter o desejo de querer concluir, né, essa etapa do estudo. Então, gente, a disciplina é muito importante para a gente poder dar andamento. Vamos pegar um pouquinho todo dia, uma horinha do dia para ler, né, para ler um artigo, para ler uma parte de um livro, uma resolução, uma norma que saiu, né? A gente, vamos escrever bem, poxa, está com dificuldade, pede alguém que tenha um domínio melhor da língua para dar uma olhada no seu texto, vamos escrever, né? Vamos publicar, porque isso é importante, porque a escrita a gente só melhora conforme a gente vai escrevendo, né? O primeiro trabalho fica legal, o segundo, o terceiro, o quarto vai ficar melhor ainda, né? E a gente tem que ter o desejo de querer se formar, de ser mestre, de ser doutor, né? De pegar o diploma, né? Então, essa aí é a nossa meta, né? De querer, após a escrita da dissertação, a escrita da tese, de ter o diploma em mãos, né? E ter o título de doutor, o título de mestre. Ok? Bom, era um pouco aí disso que eu queria passar para vocês. Estou abertas aí a perguntas. E muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, professora Valesca. Pessoal, como eu falei, pode mandar suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, que é o 21 3490 5511. Chegaram aqui algumas perguntas, né, durante a palestra. A primeira pergunta aqui é do professor Carlos Amaral. Ele pergunta, professora, na sua opinião, qual foi o estudo mais difícil que a senhora fez? Mestrado ou doutorado? Olha, difícil. Difícil foi o doutorado por ser mais trabalhoso. E o mestrado por ter emperrado aí na primeira etapa que eu te falei aí, qual o tema a ser abordado. Né? Para mim foi mais difícil em escolher o tema, né, no mestrado, em saber o que eu iria abordar. Eu levei bastante tempo para poder definir, mas depois que eu defini, o estudo fluiu, né? Fluiu melhor. E o doutorado foi um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim. Não foi difícil, foi trabalhoso. Entendi. O aluno Marcelo Borges, ele pergunta qual a diferença da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica, você se debruça mais à literatura, né? A bibliografias, aos artigos, aos livros, o que tem de recente sobre a temática. E a pesquisa de campo, você vai, o nome fala, né? Você vai a campo coletar as informações, seja através de diversas aí ferramentas, de instrumentos, né? Observação, entrevista, questionário e diversos outros tipos, né? De instrumentos. O Celso Campos, ele pergunta se o trabalho de mestrado precisa passar pela Plataforma Brasil. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele fala que toda pesquisa que envolve, né, o ser humano, direto ou indiretamente,
deve submeter ao comitê de ética. Tá? E como que a gente submete a pesquisa ao comitê de ética? Através de um sistema que é chamado Plataforma Brasil. Tá? Então, de repente, até documentos que se referem a pessoas, se esses documentos forem de origem privada, tem que submeter ao comitê de ética. Agora, se os documentos são públicos, aí já não há necessidade. Nesse mesmo assunto sobre a Plataforma Brasil, o Luiz Carlos perguntou qual dos trabalhos demoram mais na Plataforma Brasil, o de mestrado ou o de doutorado? É indiferente. O que vai demorar a análise no Plataforma Brasil é o projeto, é a forma como está escrito o seu projeto. Se o seu projeto estiver bem escrito, de forma clara, independe se ele é de mestrado ou se ele é de doutorado. Se ele não tiver escrito bem, não tiver bem escrito, se as informações não estiverem muito claras para os componentes, ou se tiver com erros, eles vão pedir para voltar. Então, é indiferente o tipo de estudo, mas sim a escrita no projeto. Professora, aproveitando que a gente está nesse assunto de Plataforma Brasil, essa é uma dúvida minha, até mesmo porque acredito que muitos alunos tenham. Mesmo os nossos alunos que fazem o mestrado e o doutorado fora do Brasil, lá na Cidade do Oeste, no Paraguai, o trabalho deles também precisa passar pela Plataforma Brasil? Então, a Plataforma Brasil, a gente submete ela quando a nossa pesquisa está envolvendo, né, os seres humanos, direto ou indiretamente, e quando a gente realiza a pesquisa no Brasil, ela vai ser submetida ao Comitê de Ética no Brasil. Se a gente for realizar a pesquisa no Paraguai, a gente vai submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa no Paraguai. Então, você submete ao Comitê de Ética no país em que você estiver realizando a pesquisa. Se você realizar a pesquisa nos dois países, recomendo que submeta nos dois comitês de ética. Entendi. A aluna Camila, ela pergunta assim, quais critérios são necessários na hora de escolher um orientador? Ela está nessa fase de escolher o orientador e quer saber o que ela precisa assim, para escolher o orientador ideal para o trabalho dela. Então, a gente geralmente escolhe o orientador primeiro dentro do tema, né, da área que você quer abordar. Então, a gente sempre procura um orientador que tenha conhecimento naquela área e também naquele que você tem alguma afinidade. Quando a gente não conhece, a gente tenta verificar pelo conhecimento, né, da temática, se coincide com a nossa. Então, a busca pelo orientador é mais ou menos nessa área que você quer atuar na sua pesquisa, né? A abordagem da temática da sua pesquisa. A aluna Marta Rodrigues, ela pergunta se o tema da pesquisa influencia depois no reconhecimento de título no Brasil, ou se não tem nenhum critério. Nós temos as linhas de pesquisa, né, que está disponibilizada, né, no nosso site, de acordo com os cursos, né, e o ideal que seu trabalho seja dentro dessas temáticas que constam, que aí sim isso irá ser verificado, né, durante o seu reconhecimento. Se sua temática está dentro da temática oferecida pela universidade. Entendi, professora. O nosso aluno Adilson Silva, ele pergunta o que não se pode fazer, em hipótese alguma, em um trabalho científico. Escrever de forma coloquial, né? O ideal é a escrita de forma formal, sempre utilizando aí, no caso, a terceira pessoa, né? Nunca se referindo aí à primeira pessoa,
que é uma escrita mais formal, tá? E mais ou menos isso. Agora sim que eu me lembre mais isso, Adilson. A forma de como escrever, né, um trabalho científico é muito importante. Exato, exatamente. O Ricardo Furtado, ele perguntou em quanto tempo a gente consegue escrever uma tese. Há um tempo para escrever uma tese? Depende aí do pesquisador, né? Acho que quando a gente faz tudo muito correndo, um prazo assim, muito curto, eu acho que a gente acaba pulando as etapas de verificação, né? Então, o prazo aí de 1 ano, acho que é um prazo bom para você escrever a pesquisa de forma mais tranquila, para ir verificando, fazendo correções, pesquisando o que sai mais novo, assim, mais novo, para poder incluir. Dá tempo de fazer pesquisas também com artigos estrangeiros. Então, é um tempo bom que dá para escrever aí com calma a pesquisa. A Luana perguntou qual é a parte mais importante dentro da tese. Todas as etapas, todos os capítulos da tese, né, são bem importantes. Mas quando você descreve bem seus resultados e explica bem como que você obteve eles, eu acho que todo o restante você acaba escrevendo mais fácil, né? Então, você definindo bem sua metodologia e tendo os seus resultados bem claros, né, o restante do trabalho ele já aparece para você de forma muito clara. Entendi, professora. Os alunos estão aqui elogiando muito a sua palestra, tá? Eles comentaram assim, uma palestra de fácil entendimento e com exemplos práticos na área da pesquisa. A gente aqui no Instituto IEP, né, fala agora até mesmo o nome do nosso professor Ricardo Debonis, que ele diz que é a professora Valesca que mais conhece sobre Plataforma Brasil no Brasil. Então, se tem uma pessoa que entende sobre trabalhos acadêmicos, é a professora Valesca. Obrigada. Bem, pessoal, caso tenham mais perguntas para enviar para a professora, pode mandar para a gente, que a gente envia posteriormente para ela, tá? Agora eu vou passar a palavra novamente à professora Valesca, agradecer pela sua participação aqui com a gente, para fazer suas considerações finais. Bom, obrigada aí mais uma vez pela oportunidade em participar do seminário. Estou aqui sempre à disposição aí para tirar as dúvidas dos alunos. Acho que eles já têm os meus contatos, então fiquem à vontade para esclarecer qualquer dúvida, que aí eu vou responder se eu souber, que eu também falho, né? A gente não nasce sabendo tudo, não, mas se eu não souber, a gente corre atrás para se informar. Tá? Então, obrigado aí a todos e bom seminário para todos nós.